Muito bem, amados irmãos e irmãs, louvamos ao nosso Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui, ouvindo a sua palavra, que nós estejamos de coração aberto ao Senhor, com os ouvidos atentos àquilo que Ele quer falar para nós. Vamos agora iniciar o capítulo, com a permissão do Senhor, iniciar o capítulo 18 de João. Então, João 18, do versículo 1 até o 11. Inicialmente, eu vou começar lendo aqui até o 11, tá bom? Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem buscais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixar ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Senhor nosso Deus, através do sangue do nosso amado Senhor Jesus, derramado, nós nos aproximamos de Ti e apresentamos a Ti, Senhor, essa palavra que lemos agora. Pedimos que o Senhor abra o nosso coração, abra os nossos olhos, e que o Senhor venha revelar-te mais a nós. Que, Senhor, vejamos mais a Ti, vejamos mais o preço pago pelo Senhor, vejamos mais a entrega Tua, e que tenhamos também esse viver, Senhor, essa entrega, tenhamos também bebido o cálice que o Senhor tem reservado a nós, que o Senhor nos conceda mais e mais da Tua presença e guarda o nosso coração nesse momento, para que possamos entender, compreender essa palavra, porque em nós não há capacidade, em nós não há entendimento, mas o Teu Espírito nos capacita, nos instrui, nos ilumina. Por isso, nós dependemos totalmente, declaramos nossa dependência total do Teu Espírito Santo. Vem nos conceder da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então, irmãos, iniciando aqui, né, a partir do versículo 1, e na realidade nós vamos aqui precisar, né, dos outros livros, dos evangelhos sinóticos, né, para poder entender melhor, entender mais detalhes e abordar mais um pouco esse capítulo 18 aqui de João. Importante nós lembrarmos que nós estamos aqui no início de uma nova etapa e no final do capítulo 17, que finaliza essa etapa anterior, que iniciou aqui no capítulo 14. Então, no capítulo 14, nós temos a ceia. Eu vou fazer aqui para os irmãos, vou mostrar aqui um pouco
para nós nos situarmos, né? Tanto em localização como em momentos, porque é muito interessante, muito importante essa visualização aqui. Então, tudo iniciou-se aqui em João 14, né? João 14, nós vemos em João 13, inclusive, o Senhor lavando os pés dos discípulos, que nós vimos. Nós vimos também eles ceando. Nós vimos depois a lição do Senhor, o ensinamento do Senhor em João 15. Nós vimos também em João 16, o Senhor consolando o coração dos discípulos. E aí nós vimos o capítulo 17 da oração, chamada oração sacerdotal de Jesus. E agora finaliza-se toda aquela parte do ensino do Senhor, toda aquela caminhada da sua vida de cuidar dos seus, no sentido físico aqui, de acompanhamento de cada um, de ensinamento a cada um. E agora inicia-se a sua obra de entrega e de crucificação. Então, é uma nova etapa, né? E nós temos muito que aprender com isso aqui, que compreender do Senhor, né? Então, lá, revisando aqui, o Senhor precisou de um lugar, lá em Marcos 14, o Senhor precisou de um lugar para cear com seus discípulos. Então, Marcos 14, 13. Então enviou um dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem, trazendo um cântaro de água, segui-o, dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta, onde é o meu aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Então, esse é o início dessa fase que nós finalizamos agora, no capítulo 17, né? E eu vou colocar aqui para os irmãos o mapa, né, de Jerusalém, para nós entendermos aqui isso antiga, né? Para nós entendermos aqui mais ou menos onde se entende, né? Se imagina ser cada uma das posições aqui. Os irmãos estão vendo? Então, aqui nós vemos a indicação à última ceia. Se alguém não estiver vendo, pode avisar, tá bom, irmãos? A gente vê se consegue ajudar aqui. Esse é o local onde está marcado aqui, que eu aumentei, né? Está escrito a última ceia. É o local onde se imagina, né? Que Jesus tenha feito a celebrada Páscoa com os discípulos, a ceia. E aqui ele lavou os pés dos discípulos, e após ter lavado os pés dos discípulos, eles saíram do cenáculo, como diz lá em João 14. João 14, 31, fala assim: Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Então, nesse momento, eles saem do cenáculo e inicia-se o capítulo 15. Então, imagina-se que ele, no caminho aqui, estão vendo a seta para a direita, saindo para a direita, eles indo para cima, para o Vale do Cedron. Então, nesse caminho, né, alguns estudiosos dizem que ele ensinava justamente o capítulo 15 e 16, e ele fez também a oração sacerdotal, né, nesse caminho. E chegaram passaram, né, aqui pelo Vale do Cedron, cruzaram o rio, né, o ribeiro, e depois chegaram no Getsêmani. E aqui que nós estamos,
Nós estamos nesse lugar agora, no capítulo 18, e ele fala assim: tendo, pois, Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron. Então, eles estavam no ribeiro, no vale do Cedron, que é ao pé do Monte das Oliveiras, e ele sai e vai até o Getsemane, que é muito próximo. E aí nós temos o relato nos outros evangelhos sobre o Getsemane, que aqui em João não fala. Por isso que é importante nós usarmos também os outros livros aqui, né, os outros evangelhos, para complementar. Certo? Então aqui, no capítulo 18, 2, fala, e Judas, o traidor também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. O Senhor foi para lá e sabia que o traidor iria encontrá-lo, sabia o que ele estava planejando, e ele foi. Então, isso, mais uma vez, mostra claramente para nós que o Senhor, ele não fugia e não tinha por que fugir, né? Porque ele foi até a cruz, né? Ele se entregou por nós espontaneamente e não foi pego, né? Nós vamos ver isso durante a exposição aqui da palavra. E Getsemane significa o lugar da prensa, lugar de prensa de azeite. Agora, com respeito à hora, né? Antes, Jesus falou muitas vezes que não era a hora, que a hora não era chegada. E aqui já é diferente, né? Aqui ele já ensinou seus discípulos, já acompanhou, já os entregou nas mãos do Pai, no capítulo 17, e ele retirou-se para orar, sabendo o que iria acontecer. Então aqui é chegada a hora. Aqui já tinha chegado a hora que ele iria ser entregue, né? E seria crucificado. Jerusalém estava antes, né? Antes disso, ela estava cheia de peregrinos. E o Senhor não tinha não estava, né? Ainda no momento em que ele seria entregue antes, ele não queria ser o catalisador, né? Como está escrito aqui, de uma revolta do povo. Então ele esperou o momento certo, porque inclusive poderia ser um risco para os discípulos, né? E aqui nós vemos, aqui inclusive nesse capítulo que nós lemos, a sua preocupação no cuidado pelos discípulos, pela sua integridade física, emocional, espiritual, todo o seu cuidado, seu amor por nós, por seus discípulos. Então, ele não queria que os judeus e também os discípulos imaginassem que ele seria o salvador lá de Jerusalém, dos judeus, né, queria derrubar os romanos, como muitos imaginavam. Ele veio, na verdade, para morrer pelo sacrifício, pelo pecado. Então, aqui, nesse momento, o povo já havia se retirado, já havia finalizado aquelas festas, né? Então, já não haveria um tumulto com tudo isso. Então, foi o momento certo. E nesse momento ele se retirou para orar. Eles já estavam no Getsemane, né? Ele se retirou para orar. E aí nós usamos os outros livros, né? Mateus, Marcos e Lucas, eles relatam com muitos detalhes o Senhor insistindo para que os discípulos orassem, que os discípulos vigiassem, para que não entreis em tentação. Ele se entristeceu, ele se angustiou, e, estando em agonia, ele orou tão intensamente
que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Aí nós vemos em Lucas 22, isso tudo, irmãos, isso tudo foi antes, um pouco antes, imediatamente antes, de João 18, que nós estamos considerando aqui, que nós estamos lendo. Então, aqui não está relatado em João, mas é justamente nesse momento em que nós entramos, justamente citando aqui para entendermos o ambiente e tudo o que ocorreu, né? Então, podemos abrir em Lucas 22, versículo 42, 41, o Senhor se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Aí nós vemos o versículo 47. Falava ele ainda quando chegou uma multidão. E um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Tá vendo? Então, é justamente, imediatamente antes, nós temos esse momento aqui de grande angústia que o Senhor passou. É o preço, o peso daquilo que ele estava para carregar. E ele orou para que fosse feita a vontade do Pai. E ele sabia que era a vontade do Pai. Então, como homem, ele ainda passava por angústia, se entristecia, mas em tudo isso, ele venceu. E ele espontaneamente se entregou, sabendo que era a vontade do Pai. Agora, quando ele terminou essa oração, quando ele finalizou, ele já estava ciente, ele já estava ciente, com a consciência plena daquilo que havia de acontecer e de que era a vontade do Pai. Ele já estava cheio do poder, né? Cheio do poder de Deus e fortalecido, né? Sabendo que era a vontade do Pai. E ele encontrou os discípulos dormindo por 3 vezes e falava: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, é isso, irmãos, aqui que vem antes de João 18, né? Então, agora sim, a gente debruça um pouco mais em João 18. Tendo, pois, o versículo 3 agora. Versículo 3. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Respondeu-lhe: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Então, quais foram as pessoas que foram até Jesus aqui nesse momento encontrá-lo? Basicamente, nós vemos uma corte de soldados, um destacamento de soldados e também guardas do templo, soldados romanos e guardas do templo. Mas tinham também sacerdotes, fariseus, né, e os anciãos, também que são citados nos evangelhos, nos outros evangelhos também. Então, é assim, se imagina uma quantidade normal de homens aí num destacamento, né, de 600 a 1.000 pessoas, 600 a 1.000 homens.
Só que também se fala que em alguns momentos eram enviados uma parte deles, um terço. Então seriam talvez entre 200 soldados. Imagina, irmãos, 200 soldados que foram até Jesus para prendê-lo. E também atrás dos seus discípulos, né? Por que essa quantidade tão grande? Vamos imaginar, né? Tentar imaginar aqui, por que será que foi destacada essa quantidade tão grande? Será que eles imaginavam, que eles pensavam que os discípulos iam se revoltar contra, iam lutar contra a prisão de Jesus, né? Por que será que eles destacaram tanta gente? Ou será que até me veio, né, esse pensamento, será que eles imaginaram assim, puxa, nós vamos prender Jesus, foi esse que acalmou a tempestade no mar, foi esse que curou o cego, que ressuscitou Lázaro. Ele tem poderes, né? Poder sobrenatural. Então, o que será que ele há de fazer conosco? Então, vamos destacar um número grande aqui de pessoas, de soldados, porque não sabemos o que ele pode fazer. Né? Então, isso mostra que realmente eles não conheciam o Senhor, é justamente por isso, né, que a gente vê a descrença, né, deles. Eles tinham medo de alguma coisa, talvez medo da revolta dos discípulos ou medo também do poder de Jesus. E aqui nós vemos também, né, o relatado nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, relatam esse sinal, o beijo do traidor. E Jesus diz assim, Judas, com um beijo traz o filho do homem. Quando Judas o beijou, disse, salve, mestre, e o beijou. Né? Então, assim, um ato muito repreensível, né? Muito absurdo de se imaginar. Alguém que estava, inclusive, como Jesus, cuidando dos seus discípulos, amando cada um deles, e não tratou de modo diferente a Judas, e sendo traído por ele. Então, esse ato tão baixo, Judas escolheu a noite mais sagrada, que é a noite de Páscoa, ele escolheu o lugar mais sagrado, que era onde o mestre orava, e também escolheu o símbolo mais sagrado, o beijo, que mostrava essa proximidade, com a intenção, né, de mostrar uma proximidade que isso havia entre pessoas próximas, e foi isso que ele usou. Né? Então, nós vemos aí o engano, né, a mentira, e o que o inimigo faz, né, na mente de uma pessoa que se deixa levar. Mas com isso Jesus lhe disse, amigo, para que vieste? Judas, com um beijo, traz o filho do homem. Então isso nós vemos em dois evangelhos diferentes, né, que citam isso. Jesus dizendo, amigo, para que vieste? E Judas, com um beijo, traz o filho do homem. Então realmente é de se impressionar, né, com essa atitude de Judas, mas nós sabemos que tudo estava nos planos do Senhor, né, tudo isso estava escrito, era para que se cumprisse a Escritura. E aqui, irmãos, nesse momento aqui do versículo 4 até o versículo 8, acontece um relato, uma comunicação entre Jesus e os soldados e a multidão que estava lá para buscá-lo, que, assim, é impressionante, mostram as qualidades, as virtudes do nosso Senhor.
E como ele agiu numa situação como essa? Isso vale muito para nós como aprendizado e como exemplo. Primeiro, o Senhor diz assim: a quem buscais? No versículo 4. Jesus, sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Veja, irmãos, a coragem do Senhor e como, após ele ter passado por aquele momento de grande aflição, a ponto de suar sangue, né? É uma aflição muito, muito forte, uma angústia muito, muito forte. Ele ainda, quando passou por isso, ele se levantou já consciente e diferente, né? E a sua coragem foi mostrada aqui, né, mais uma vez, já se adiantando na frente de todos, também com o objetivo de proteger os discípulos, para que os soldados não viessem a buscar, a pegar os discípulos. Ele já chegou, se levantou, adiantou-se e perguntou: a quem vocês buscam? E Jesus sabia, né, que Judas estava para traí-lo, que Judas iria para esse lugar, e se ele quisesse fugir, já teria fugido. Mas nós nos lembramos da palavra do Senhor em João 10. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E aqui nós vemos ele entregando a sua vida pelas ovelhas. Ele se levantou, se adiantou. Essa atitude é sua entrega, irmãos. Que ponto, né? Que momento maravilhoso que estamos aqui. O momento em que o Senhor se entrega. Versículo 5. Responderam-lhe a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Aqui nós podemos também referenciar e nos lembrar da palavra, do nome do nosso Senhor, quando ele fala lá com Moisés, ele diz: eu sou. E Jesus também, em muitos momentos aqui nos evangelhos, ele diz: eu sou. E aqui, mais uma vez, esse sou eu pode ser usado, a palavra eu sou, na verdade. Quando ele disse isso, irmãos, você vê que nada adiantou aquele beijo de Judas, aquele beijo traidor de Judas, aquele sinal, porque, na realidade, Jesus, ele estava espontaneamente se entregando. Se tivesse em qualquer momento perguntado quem é Jesus, cadê Jesus, ele teria dito. Não precisaria daquele sinal, aquele beijo. Aquilo foi para tornar mais desprezível ainda a atitude de Judas, né? Mas não havia sentido, porque o Senhor se entregou espontaneamente. E ele, com autoridade, se levantou e disse: eu sou. Eles estavam, aquelas pessoas, aquelas 200, talvez 300, ou até mesmo 600 pessoas, entre soldados, anciãos, fariseus, saduceus, discípulos, todos aqueles, perante todos, eles estavam diante do leão da tribo de Judá. Imagina só, irmão, se você fosse um soldado romano e tinha sido mandado, falaram assim: você está a serviço de Roma e você vai precisar pegar, né, buscar Jesus. Imagina você ter que segurar o seu braço, segurar o braço de Jesus e falar: deixa eu pegar aqui, né, para te levar. Imagina, você está diante do leão da tribo de Judá. Você está diante do eu sou. O que aconteceu com eles quando Jesus disse? Ao vê-lo, retrocederam e caíram ao solo. Caíram por terra, versículo 6. Quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Eles estavam diante desse leão da tribo de Judá, do Rei Supremo. Estavam diante de Jesus, o Nazareno, sim, mas o Jesus
Cordeiro de Deus e poderoso leão da tribo de Judá. O poder de Deus irradiava sobre Jesus. A autoridade de Deus irradiava sobre ele. Irmãos, essa autoridade também de Jesus, o nosso Senhor quer que seja irradiada de nós em nossa vida, nas situações em que podemos enfrentar nos nossos dias. Que tenhamos certeza daquele que está conosco, do poder do nosso Senhor Jesus ressuscitado. Ele está conosco onde estivermos. E que tenhamos essa autoridade dele. Vivamos essa autoridade dele. Que nos levantemos diante das situações. Não fiquemos com medo, não fiquemos acanhados, né? Temerosos de tantas e tantas situações. Não, irmãos. Saibamos que aquele Jesus, leão da tribo de Judá, que estava diante deles, está em nós. E está naquele lugar onde estivermos também, juntamente conosco, vencendo e mostrando a sua autoridade, mostrando o seu poder, onde estamos, na situação que estamos. Ele é poderoso para trabalhar no coração daqueles que se rebelam contra ele. Ele é poderoso para iluminar e abrir os caminhos. Ele é poderoso para esclarecer e para mudar mentes. Ele é poderoso para manifestar a sua glória em toda e qualquer situação que estejamos. Por isso, não temamos medo, não tenhamos medo, não temamos nada, porque ele está conosco, o nosso eu sou. Mateus 26, continuando aqui, justamente nesse momento que estamos aqui, para ficar mais claro, Mateus 26, versículo 55. Naquele momento, disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando, fugiram. Isso é o que está relatado em Mateus 26. E aqui nós vemos assim, Jesus dizendo: já vos declarei. Aliás, nós estávamos no 6, né? No versículo 6, quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra diante da autoridade do Senhor. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscai, deixar ir estes. Veja, irmãos, quem está no controle nesse momento? Será que são aqueles muitos soldados? Será que são os capitães? Porque capitães foram enviados juntos também. Será que eles estão no comando? Prendam esse homem assim? Não. A autoridade toda e o controle todo daquela situação está na mão do nosso Senhor Jesus, assim como sempre está e sempre esteve. Quando nós oramos, irmãos, assim como Jesus orou, quando nós nos entregamos, quando nós entregamos tudo nas mãos dele, ele assume o controle e ele põe sua autoridade. E não são, né, as pessoas que estão ditando as coisas, mas o nosso Deus que está ditando e dando a ordem. Por isso que aqui diz assim, Jesus se indigna contra eles, dizendo naquele momento, né? Saístes com espadas e porretes para prender-me como um salteador. Ele está dizendo isso no sentido de, olha, como se eu fosse um salteador, eu estava sempre diante de vocês. Por que vocês não me prenderam antes? Então, precisa disso? Precisa de espadas? Não há necessidade. Eu estou aqui.
Eu aqui estou, sou eu sou. E ele se indignou. Os soldados nunca tinham tocado nele, nunca tinham tocado. E não sabiam qual seria a reação. E a reação foi essa, para surpresa deles, né? Não necessitava disso, não necessitava de tanta gente, não é? E esse Senhor poderoso estava diante deles, mostrando-nos também, nesse momento, não somente a sua autoridade. Então, esse foi um dos pontos que eu disse para os irmãos, né? A autoridade do Senhor nesse momento. Mas não somente isso, mas a sua obediência total. Ele disse assim, no versículo 11: Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Irmãos, que obediência, que amor grandioso ele tem por nós. Aquele hino que fala: o alto trono era seu, dos anjos ele tinha adoração, mas tudo, irmãos, por amor deixou, descendo aqui em servidão. Ele não recuou, nem hesitou, mas indo aonde estava eu e você, ele achou-me, ele nos buscou. Glória ao nome seu. Que maravilhoso nós vemos aqui o Senhor em nenhum momento recuando e hesitando. Pelo contrário, ele mostrando sua obediência ao Pai. O seu grande amor, Salvador, se entregando por nós para nos dar a salvação. Olhando para nós, irmãos. Ele não estava olhando para si mesmo, para o que havia de sofrer no seu corpo, porque isso seria, e ele sabia que ia ser muito dolorido, muito sofrimento. E o próprio Deus encarnado, sofrendo pelos homens que ele criou. É muito difícil. E tudo isso ele passou por nós, por amor a nós. E além disso, enquanto ele estava lá, na frente dos discípulos, na frente dos soldados, ele diz assim: já vos declarei que sou eu, no versículo 8. Se é a mim, pois, que buscai, deixar ir estes. Sua preocupação com os seus discípulos. Ele estava muito preocupado. Assim, preocupado não no sentido negativo, né? Ele estava amando os seus discípulos, cuidando dos seus, nesse momento. No controle da situação, e ele já diz, com autoridade, deixar ir estes. Não era um pedido. Eu só queria pedir, antes de ser levado, que eu queria que você deixasse os meus discípulos, deixasse que eles fossem. Não. Pelo contrário, o Senhor disse em tom de ordem, deixar ir estes, porque eles todos caíram aos seus pés. Ele estava no controle, e ele mostrou o seu amor protetor pelos seus discípulos. Ele pensava neles. E ele sabia também que esse teste seria pesado demais para os seus discípulos, se eles passassem por isso também, né? Porque eles estavam ainda engatinhando, né? Conhecendo os planos de Deus, os caminhos do Senhor, conhecendo a sua obra. E após aqui no versículo 10, o Senhor ter falado, deixares ir estes. Primeiro, versículo 9, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Nesse momento, Pedro
perguntou em Lucas: Senhor, atacaremos com a espada? Ele perguntou, mas como nós conhecemos Pedro, ele nem esperou a resposta. Já sacou a espada e cortou a orelha de um dos servos aí do sumo sacerdote, que o nome era Malco. Malco até era um nome muito comum na época, como alguns estudiosos dizem, né? Mas aí eu pergunto, será que Pedro queria acertar a orelha só dele? Não. Provavelmente ele queria acertar a cabeça, né? Porque nós estamos falando de Pedro aqui. E por que será que ele agiu dessa forma? Ele ainda não tinha entendido. Não tinha entendido que o Senhor estava espontaneamente se entregando. Ele queria dar uma ajudinha para Deus. Assim como às vezes nós somos tentados a fazer, ou até fazemos, né? Tentamos dar uma ajudinha para Deus. Ah, deixa eu tentar dar uma força aqui. Então nem esperou a resposta e já foi e atacou o servo Malco, né? Então nós vemos aqui Pedro novamente sendo precipitado, só que novamente o Senhor consertando também e mostrando o seu amor, aproveitando aquela situação para mostrar o seu amor, né? Imagina que numa situação dessa, se Jesus não estivesse sob o controle da situação, com a sua autoridade, com certeza aqueles soldados todos iriam defender o seu colega, né? Porque os outros soldados iam ficar ofendidos com aquilo, né? Iam deixar o seu colega ser atacado? Não iam, de forma alguma. Então eles já iriam começar a atacar os discípulos, por causa daquela atitude de Pedro, que seria o estupim, né? Bem o momento em que causaria aquele transtorno total. Mas o Senhor estava sob o controle de tudo. Naquela situação, de uma forma maravilhosa, Jesus disse: deixai, basta, e tocando a orelha, o curou. Isso está em Lucas 22. O Senhor tocou a orelha de Malco e recuperou sua orelha, mostrando mais uma vez o seu poder miraculoso na frente daquelas pessoas todas que estavam lá. Eles podiam muito bem cair por terra naquele momento e reconhecer e declarar Jesus como somos pecadores, somos caídos, falhos, e voltar atrás. Mas estava nos planos de Deus que aquele cálice fosse tomado pelo nosso Senhor. Mas, por outro lado, também isso demonstra a incredulidade deles, que mesmo o Senhor mostrando toda a sua autoridade naquele momento, o seu controle na situação, e o seu poder curando também a orelha do servo, mesmo assim, eles ainda não se relata, né, daqueles que creram naquele momento. Mas aquilo também ficou no coração deles, com certeza. Né, foi um sinal para eles. E Jesus disse, no Mateus 26:53, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria nesse momento mais 12 legiões de anjos? Puxa! Aí o Senhor está sendo mais claro ainda do controle da situação e da sua entrega espontânea, da sua entrega por cada um de nós. Mostrando para Pedro, Pedro, não preciso da sua ajudinha. Não preciso. Porque se eu rogasse ao Pai, em um momento ele mandaria, rapidamente, mais de 12 legiões de anjos. E também fala aqui, né, no versículo 11,
Mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Ele não estava orando mais para que, se fosse possível, passasse dele esse cálice. Não, agora ele já estava certo e determinado a beber o cálice. Ele bebeu o cálice, né? Sofrendo o cálice da maldição, sendo pendurado no madeiro, pendurado na cruz. E a Bíblia fala que maldito todo aquele que é pendurado no madeiro, né? O Senhor se fez maldito por nós. Mas é o nosso bendito Deus e maravilhoso Salvador nosso, que tomou esse cálice da maldição, para que nós tivéssemos o cálice da bênção. Por isso, irmãos, valorizemos mais ainda o seu amor, nos entreguemos mais a Ele. Também no nosso viver diário, usemos mais da sua autoridade que Ele deu a nós. Vivamos não de maneira mesquinha, vivamos não como mendigos diante de Deus, pedindo coisas. Pelo contrário, sejamos aqueles que o amam, que o seguem, que se entregam e que estão dispostos a servi-lo, dispostos a servir aos outros. Que sejamos esses também que se entregam, que se deixam gastar, como Paulo fala, pelo bem da alma dos outros, de tanto aqueles que já viram, conheceram ao nosso Senhor e aqueles que ainda não conhecem. Que sejamos exemplo onde estivermos e sigamos o exemplo do nosso Senhor. Então aqui, nesse momento, nós temos aqui o Senhor falando, né, mostrando para Pedro. Pedro tinha cortado a orelha de Malco, Jesus curou, e naquele momento, os discípulos podiam ter sido presos, não poderiam? Mas por causa da autoridade do nosso Deus, eles foram libertos, eles puderam sair, puderam ir embora livremente. Nenhum dos soldados foram atrás dos discípulos. Aí se cumpre a palavra que nenhum daqueles que meu Pai me deu se perdeu. Aí nós vemos então também como essas atitudes todas, atitudes humanas aí que foram tomadas, como foram inúteis, né? Tanto a atitude de Judas, o seu beijo de nada serviu, pelo contrário, só tornou aquela situação mais absurda e feia, né? Ainda para Pedro, vergonhosa para Pedro, não para Judas, porque Jesus se entregou voluntariamente, não precisava daquele beijo. E também não precisava da atitude de Pedro, querendo dar uma ajudinha para proteger, entre aspas, proteger Jesus. Ele se entregou voluntariamente. João capítulo 10, versículo 17. Recordando aqui, né? Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Vou ler de novo. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Então aqui nós vemos a glória do nosso bendito Senhor Jesus, que como profeta, ele foi para a luz. Que como rei, aqui, como rei, ele reinou. E como sacerdote, ele protegeu os seus.
Eu vou repetir. Como profeta, ele foi para a luz. Como um rei, como o rei, ele reinou. E como o sumo sacerdote, ele protegeu os seus. Então, toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todo poder e domínio, seja ao nosso bendito Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, tão maravilhoso e tão amoroso, irmãos. Nós podemos cada dia louvar e engrandecer o seu nome e vivermos de forma que o expresse, de forma que tenhamos provado a sua autoridade e vivamos debaixo de sua autoridade, da obediência demonstrada aqui pelo nosso Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Então, vou finalizando e